com uma grande escritora brasileira nossa, eu não sei se vocês sabem, é uma escritora de livros classificada como infanto-juvenil, que ganhou, foi a segunda brasileira que foi agraciada com um prêmio considerado o maior prêmio internacional da literatura infanto-juvenil, que é o prêmio Hans Christian Andersen. E quem ganha é Lígia Bojunga Nunes. A Lígia Bojunga Nunes, ela vai ter um livro onde são 3 histórias. E esse livro se chama Tchau. Na última história desse livro, é a história que conta a tentativa de uma escritora escrever uma história que ela não consegue dar fim. Ela não acaba essa história. E ela vai dizendo ao leitor que ela não pode acabar a história. Porque se ela acaba a história, ela sabe que essa história vai ter o fim que ela não imagina que terá. E antes dela colocar o ponto final, a Lígia usa uma estratégia literária ou estilística nesse conto, que é como se fosse o grafite da escritora escrevendo, quebrado e 3 pontos, porque é o momento que ela coloca um ponto final nessa história e dá a entender numa das possíveis leituras que a autora morreu. Esse é o segundo ponto que eu trago da Lígia. E o terceiro ponto é de também uma outra escritora, mas aqui eu vou falar de Clarice Lispector, que quando ela escreveu para o Jornal do Brasil, ela produziu algumas crônicas. E entre estas crônicas todas que estão no campo, estão na coletânea, que foi intitulado pela nossa editora brasileira, A Descoberta do Mundo, obrigado. A Descoberta do Mundo, tem uma das crônicas que se chama Escrever as Entrelinhas. E nessa crônica, Escrever as Entrelinhas, eu gostaria de trazer para nós o início da crônica. Não encontrei, mas assim, tem várias folhas de anotação, eu não consegui produzir um texto linear para trazer para vocês, estou pegando minhas anotações à caneta e algumas em computador. E aí, no caso, nessa crônica, ela vai começar dizendo que escrever as entrelinhas é quem tem a palavra como aliada. Mas a palavra, escrevendo o que não é palavra. E quando a palavra, que não é palavra, ela é inscrita, se pode, confortavelmente, dispensar a palavra. No meu modo de recontar é isso. Ok. Então, esse é o terceiro exemplo que eu trago da Clarice Lispector, Escrever as Entrelinhas. Em todos esses 3 que eu trouxe para vocês e ilustrei, a mim está muito nítido que tem uma insistência de procurar dizer algo que não é dito e que nunca vai ser dito pela narrativa ou pela a palavra, ou pelo um plano de razão.
Isso, a mim, seria nós renunciarmos o plano que eu falaria unicamente de um cognitivo ou de uma razão dentro e pensando. Retomem o início da minha fala. Eu estou falando de um lugar de alguém que é muito inquieto sobre práticas de cuidados no cotidiano de pessoas que estão esperneando, como nós também estamos esperneando, por extensão, com sofrimentos mentais. Então, eu estou falando e estou retomando deste lugar. E então, a mim, parece que tem algo que a gente ainda não consegue desconcertar, porque nós estamos ainda em planos identitários. Identitários, quando, por exemplo, eu digo, essas pessoas que frequentam determinados serviços são pessoas que moram em tal bairro, ou têm tais características, ou são perigosas. A gente começa a praticamente fazer uma espécie de uma classificação para a compreensão do modo que elas precisam. E a gente não adentra a existência dessas pessoas no sentido dos encontros e das relações. O que nós acabamos produzindo é o enquadramento de manuais de cura. E algumas pessoas podem ter isso como resistência. Resistência porque agora elas se encontram em serviços abertos, porque elas conseguem expressar o que elas querem. Mas tem que repetir exatamente o que o profissional, o artista, diz que eles têm que repetir ou têm que pintar, para aprender a ter coordenação motora, ou aprender a ter uma perspectiva sobre a leitura enquanto uma obra de arte, como se isso pudesse ser mecanismos fechados, relações de interações fechadas e únicas. A partir do momento que a gente adentra nesse território, que seria o território da desistência, como eu estou chamando na minha comunicação, é que se começa a produzir uma resistência outra. É quando eu, pesquisador profissional, eu também não tenho mais um lugar enquanto um eu. Eu também não tenho essa representação, nem essa identidade, enquanto condição de sustentar o que um outro tem que fazer para ele encontrar a sua travessia de cura, ou conviver com a sua intensa doença alegre, não em extremos sofrimentos. A gente perde essa condição da delicadeza, e a delicadeza eu estou trazendo nessa perspectiva a gente perde a condição de produção da criação da arte, de existir, enquanto propulsora do que não sabemos o que será produzido. Assim como em um determinado serviço pode ser produzido nessa inter-relação, um festival de pipas, porque é remontado por uma das pessoas, toda uma imagem dentro da sua meninice, com o seu pai, trazendo à tona todo um encanto para outras pessoas desse serviço, trazendo pessoas da comunidade ao redor, pode trazer, de repente, a capinação de uma quadra que está cheia ou imensa de capim que fica no próprio terreno do serviço, onde eles o tempo inteiro pedem, solicitam alguma coisa para fazerem nesse corpo físico que não tem espaço e que a gente finge que não ouve, porque basta, de repente, adentrar a renovação da receita, a questão da dispensação do medicamento, como se isso fosse ser o processo nesse campo de resistir ou de superar, e nós, na melhor condição que temos, acreditamos porque e é gago mesmo. O que eu estou falando é algo de gagueira mesmo. Eu não estou encenando e representando. É com a nossa capacidade de criação juntos, ela se perdeu. Só nos é possível se eu trouxer a coisa pronta. E da coisa pronta, há uma reprodução dessa coisa pronta, e essa reprodução é o que devemos seguir para nos posicionarmos enquanto compreendido por um outro. É como se já estou fechando, nessa
nessa fala que eu trago, nessa comunicação, que é uma fala muito mais de processo de abertura para dialogarmos, né, e não um texto escrito, concluído, mas de um processo de um pesquisar, de um ato em processamento, né, em constituição, que, ao meu ver, é nesse campo que a gente começa a detonar ou a dinamitar, de fato, as próprias barbáries que nós próprios reproduzimos de modo micro nas capturas, nesse panorama do neoliberalismo. Desculpa, gente, é isso que eu trago. Agradecer a fala do professor Alexandre e passando para a fala do professor Luiz Manuel, intitulada Quem são hoje em dia os grandes inventores, os grandes criadores da subjetividade? Então, boa tarde a todos e a todas. O título pode ser dito também as grandes inventoras, as grandes criadoras. Quem são hoje em dia as grandes inventoras, as grandes criadoras de subjetividade? Essa questão, esse problema não é levantado por mim, é levantado pelo Guattari. Então, assim, o que eu quero falar aqui é que existem acasos, né, dos encontros. Nós devemos afirmar esses acasos e selecionar aqueles que nos potencializam. Eu, assim, recebi essa incumbência de falar aqui hoje com vocês. Ontem, em cima da hora, a professora Regiane me convidou porque o nosso amigo Giordano Bruno teve um acidente. Ele estava aqui para falar sobre Sócrates, a questão da subjetivação, em Foucault e Sócrates, o último Foucault. E eu não preparei nada, assim, eu tinha um texto escrito, então eu pensei assim, o que eu vou falar, mas a questão da promessa, uma memória de palavra, ela deve ser cumprida, senão nós podemos ter castigos, digamos assim, ancestrais, né? Então podemos ser punidos pelas deusas se nós dermos nossa palavra e não cumprimos. Então eu vou tentar falar alguma coisa aqui dentro do improviso e pegando assim o que o Foucault ele fala de autores que eu tenho alguma proximidade, mas não tanto assim, né? Alguma proximidade com Foucault também, para poder falar dele e falar deles, né? E ver assim como é que esses três autores, Foucault, Deleuze e Guattari, eles trabalham com uma peculiaridade assim no pensamento que parece que é rara, né? Uma peculiaridade rara desses pensadores, que é a questão do humor, né? Nós sempre vemos, quando nós estudamos filosofia, a questão da ironia socrática, uma pergunta que você faz e ao mesmo tempo você já sabe qual a resposta que vai ser dada, né? Ou então uma colocação de um problema que ele não é um verdadeiro problema, mas um falso problema. E o que o Deleuze, Foucault, Deleuze e Guattari sempre colocam assim nas entrelinhas, como se colocou aqui, como se disse aqui, é a questão do humor, né? Então, o Foucault, ele fala sempre do livro Anti-Édipo, que ele fez um prefácio, uma introdução na edição americana, e ele coloca que esse livro deve ser lido como um livro de arte. Mas o que seria arte para Foucault, né? Então, assim, eu me pergunto o que é arte para Foucault. Eu não sei responder ainda. Mas Foucault foi um dos primeiros filósofos que eu vi falando e mostrando um quadro que me causou assim um enorme, digamos assim, aturdimento, digamos assim, um deslocamento de percepção, porque o Foucault mostrou o quadro Las Meninas do Velázquez, não sei se vocês já conhecem, todo mundo já deve ter visto aqui, alguns de vocês, e aquilo realmente você não sabe onde está o modelo, o que o pintor que aparece na tela, deveria ter aqui uma projeção, mas vamos fazer uma reprodução, uma recapitulação aqui. Você não sabe onde está o pintor, aparece na tela, mas o que ele está pintando é o rei, a rainha, está pintando os infantes, as meninas, enfim, é uma percepção deslocada, distorcida, né? E essa relação, que Foucault apresenta em relação à arte, ele vai falar do livro Anti-Édipo, que deveria ser escrito
ou deveria ser lido como um livro de arte. E aqui, como estratégia, eu reproduzo, né? Eu cito o que o Foucault está falando, né? Para não sair do formalismo, né? E saindo também. A melhor maneira de ler o Antiédipo é, creio eu, abordá-lo como uma arte, no sentido em que se fala de arte erótica, por exemplo, apoiando-se nas noções aparentemente abstratas de multiplicidade, fluxo de dispositivos, de ramificações, análise da relação do desejo com a realidade, com a máquina capitalista, traz respostas às questões concretas, questões que se ocupam menos com o porquê das coisas e com o seu como se introduz o desejo no pensamento, no discurso e na ação. Como o desejo pode e deve desdobrar suas forças na esfera do político e se intensificar no processo de reversão da ordem estabelecida. Ars erótica, ars teorética, ars política. Então, o Foucault ele vai falar de alguns inimigos que o Antiédipo coloca, né, aqui, mas ele centra fogo e mostra que o inimigo que eles estão tratando e que eles estão mostrando aqui é justamente o fascismo, né? Então, o título do texto dele é Introdução à Vida Não Fascista. Como é que nós devemos ter uma arte, né, uma maneira de não nos tornarmos fascistas, uma vez que a relação que eles apontam aqui no texto é entre desejo e política. E nós sabemos que quando se fala de desejo e política, nós estamos trabalhando já não mais ao nível da filosofia racionalista, moderna, do sujeito, tal qual Descartes pensou, mas já num outro nível, né? Um nível que vai mais para as pesquisas do âmbito da psicanálise, da questão do inconsciente, da questão do desejo. Então, o Guattari, como era muito próximo desses estudos, desses círculos, né, ele declinou desses estudos, voltando-se, ou melhor, não declinando, mas fazendo um desvio para pensar o desejo e a política dentro de uma nova maneira, dentro de uma nova arte, e como é que essa arte que eles propõem, o Foucault enxerga e como é que ele coloca nesse prefácio, né? Então eu peço aqui a paciência de vocês para ler mais um pouco aqui o que ele fala. Diríamos inclusive que Deleuze e Guattari gostam tão pouco do poder que buscam neutralizar os efeitos de poder ligados a seu próprio discurso. Todos os jogos e as armadilhas que de algum modo se encontram por toda parte no livro e que fazem de sua tradução uma verdadeira proeza. Mas não se trata das brincadeiras familiares à retórica, aquelas que buscam seduzir o leitor sem que esse esteja consciente da manipulação e que terminam por ganhá-lo para a causa dos autores contra a sua vontade. As armadilhas de um antiédio são as do humor, convites a se deixar expulsar, a abandonar o texto batendo a porta. O livro faz pensar com frequência que só há humor e jogo ali onde há, entretanto, algo de essencial. Onde algo de essencial se passa, algo que é da maior seriedade, o banimento de todas as formas de fascismo, desde aquelas colossais que nos envolvem e nos esmagam, até as formas miúdas que fazem a amarga tirania de nossas vidas cotidianas. Então aqui, como estratégia, eu encontrei aqui, ganhei de presente um livro aqui do meu amigo Celestino, não está mais aqui, ele saiu. Tenho paciência, porque isso aqui é um improviso. Então eu comecei a ler essa entrevista e comecei a ver essa questão do humor, como é que o Guattari, ele com Deleuze, eles deviam rir muito, né, quando eles estavam escrevendo esses textos. Então ele fala assim, essa entrevista aqui, desse livro, ela é feita com Kionichi Uno e Laimer Garcia dos Santos. Digamos assim, um japonês e um tupiniquês, um brasileiro, digamos, né? Um afro-tupiniquês, digamos assim. Então, na página 81, o Kionichi Uno fala assim, falemos do Japão. O Japão como objeto filosófico. E o Guattari disse, tive um bate-boca com um pintor eminentemente convidado ao seminário de Koste, que me falava sempre da especificidade do Japão. Fiquei tão irritado que gritei, mas eu queria perguntar se o senhor tem certeza de que o Japão existe. Ele perguntou isso para um japonês. Fiquei tão irritado que gritei,
mas eu queria perguntar se o senhor tem certeza de que o Japão existe. Ele me olhou surpreso. Como assim? O que é que o senhor quer dizer? Respondi, isso mesmo. O que é o Japão? É a China? É a Coreia? São os Estados Unidos? Onde é que isso começa? Onde acaba? Ele não gostou. Ele não estava entendendo. Era Imai? Não sei, não era ele, era um pintor meio reacionário. Anotei o nome dele em algum lugar, mas não me lembro mais. Era alguém conhecido e de todo jeito, para ser cortês, eu disse, existe um devir japonês que não pertence só ao Japão, às pessoas que vivem no Japão. Existe um devir japonês na Califórnia, na indústria, na arte, mas o Japão, eu não sei o que é. Então, assim, eu creio que o que o Guattari está falando aqui, e o que o Deleuze está falando, é justamente uma história do pensamento ocidental, em que nós ficamos dilacerados entre o que é o ser, aquela pergunta, o que é o ser? É uma pergunta filosófica, diz por excelência, né? Tentar definir o ser, e a questão do devir, né? Eu acho que a pergunta, o que é o devir, é uma pergunta que não procede, né? O devir devém, né? Nem sei se nós podemos colocar o artigo definido antes do devir. Então, eu penso assim que todos os problemas que nós enfrentamos em nossa vida decorrem disso. Há determinados predicados que não podem ser julgados com determinados sujeitos. Não pode haver essa conjugação de determinados predicados que são excluídos, né? Então, o Guattari, ele pergunta, o senhor tem certeza que é o Japão? E o japonês, ele, num congresso, fica completamente irritado. E depois ele diz, não existe o Japão, porque existe um dever japonês na Califórnia, no Brasil, no Cariri. Então, Deleuze e Guattari estão tratando dessa questão, desse tornar-se, como tornar-se sujeito em meio aos acasos dos encontros, em meio aos colóquios. Eu acho que é tão bacana nós estarmos aqui trabalhando junto, porque é isso que o Deleuze e o Guattari mostram para nós. Não é trabalhar sobre, é fazer com, é trabalhar com, né? Ele não canso de repetir aqui, nós não trabalhamos sobre Kafka, nós fazemos trabalhar Kafka, nós pegamos alguma coisa para trabalhar com ele, trabalhar junto, né? Juntos, o que nós estamos fazendo aqui é trabalho, nós estamos aqui, desde ontem até agora, trabalhando. Alguns acham que não, que nós somos uma cambada de vagabundos que estamos gastando dinheiro. Eles é que não fazem nada, né? Então, a distinção que o Deleuze e o Guattari estão trazendo é um modo de vida, um modo de existência, do tornar-se, do devir, ou seja, o nômade, aquele que não tem esses estados fixos de procurar o ser, definir o ser, estatizar, né? E ao mesmo tempo não é se tornar liberal, acabar com o Estado, mas é viver de uma outra perspectiva. Isso é que é difícil, que é o desafio, né? Você julgar, acusar o outro que não trabalha, o que você faz aqui é somente teoria, não, isso aqui é prática, nós estamos aqui, estou suando aqui, né? Você vindo, você ser convidado para falar no lugar de alguém e aceitar o convite e não ir falar, isso é digamos assim, é não ter ética, né? Não ter, só se acontecer algum acidente, né? Mas eu acho que é uma decisão de vida, né, que nós estamos enfrentando. Então, assim, o que nós estamos fazendo aqui é algo muito real, né? Nós estamos enfrentando a realidade ou tornar-se, nós estamos tornando outro. Ninguém aqui é sábio que detém, digamos, o saber sobre Foucault, sobre Deleuze, sobre Guattari. Nós estamos aqui num desafio, construindo alguma coisa, resistindo a todas as mazelas que nós estamos vendo acontecer. Eu queria só mais ler alguma coisinha aqui e acabar de falar, porque isso aqui é um improviso e eu não gosto muito de falar, não, sinceramente. Eu gosto mais de ouvir, né? Então, na página 61 desse livro, que está justamente a questão, e aí eu vou ter que ler para vocês mais um pouco, e depois nós podemos abrir para os debates aqui, né? Dessa entrevista sobre quem são os grandes criadores, as grandes criadoras, inventoras de subjetividade na atualidade ou hoje. Então, esse livro que o Foucault fala aqui, o antiédipo, que ele diz que a questão do antiédipo é neutralizar e acabar e não se deixar tornar-se fascista, né?
Então, a pergunta do Kunichi Uno: você diz que os artistas se interessavam muito pelo livro, há uma relação muito interessante nesse livro, apesar de filosófico, com a literatura, com a arte e principalmente com a política. Como você pode qualificar essa nova relação entre o antiédipo e todos os campos tratados? Essa pergunta é interessante, seria interessante perguntar a Gilles também, porque não tenho certeza se diríamos as mesmas coisas. Mas deixando de lado o que ele diria, talvez de outra maneira, minha perspectiva continua sendo puramente analítica, ou seja, ela visa a circunscrição, a realização de um certo tipo de agenciamento coletivo e de enunciação que permita atualizar formações do inconsciente. Digamos, produções de subjetividade, com tudo aquilo que isso implica de efeitos em todos os domínios que você acaba de enumerar. Então, quando trabalhamos um texto sobre Kafka, sobre Proust, fiz isso de maneira independente. Quando refletimos sobre um músico, um pintor, isso não é de forma alguma um domínio de aplicação de um andaime teórico-conceitual. É uma ramificação da enunciação que é produtora enquanto tal, cujos subprodutos, os benefícios secundários são conceituais. Por exemplo, foi trabalhando sobre Kafka que desenvolvemos a noção de devir animal. Foi trabalhando, eu não diria trabalhando sobre, mas sim fazendo trabalhar Arthur. E ressaltamos a perspectiva do corpo sem órgãos. Quando eles falam de corpo sem órgãos, eles estão colocando algo muito próximo daquilo que eles falaram lá em Lógica do Sentido, né?